Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E Bolsonaro vai depor na Polícia Federal na quarta-feira e vai ter que explicar, a começo de conversa, um post golpista que ele fez após o 8 de janeiro. Bolsonaro vai ser ouvido presencialmente na sede da Polícia Federal e ele é suspeito de incitar ataques contra a sede dos três poderes. A Polícia Federal marcou para quarta-feira o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os atentados golpistas registrados em Brasília no dia 8 de janeiro. A oitiva foi agendada por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito que investiga a ofensiva antidemocrática. O magistrado considerou que o depoimento do ex-chefe do executivo é medida indispensável ao completo esclarecimento dos fatos. Bolsonaro deve ser ouvido presencialmente na sede da corporação. Ele é suspeito de incitação aos ataques contra as sedes dos três poderes. Para a Procuradoria-Geral da República, uma postagem feita por Bolsonaro nas redes sociais em 11 de janeiro liga-o à invasão de prédios públicos na capital federal. Na publicação, o Bolsonaro colocava em dúvida a segurança do sistema eleitoral sem apresentar provas. No dia do post, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, onde ele viajou no fim de dezembro, 2 meses após perder a eleição para Lula. Havia um pedido para ouvi-lo no começo do ano. No entanto, o Alexandre de Moraes esperou ele voltar para o Brasil para fazê-lo depor. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, pediu para investigar Bolsonaro após pressão da cúpula do Ministério Público Federal. Cerca de 80 procuradores e subprocuradores solicitaram apuração de possível incitação à perpetração de crimes contra o Estado de Direito por causa da publicação de 11 de janeiro. A postagem foi apagada logo depois. O Ministério Público ressaltou que a publicação parece configurar uma forma grave de incitação. Ou seja, na CPMI que vem aí, a CPMI de teor golpista, de iniciativa golpista, pode se dar muito mal, pode ter cometido um tiro no pé à oposição ao fazer força para essa CPI sair. CPMI, no caso, é uma comissão parlamentar mista de inquérito com deputados e senadores, porque o governo vai ter muitos instrumentos para levantar discussões que não vão interessar o Bolsonaro, sobretudo com possível convocação dele e dos filhos. E os bolsonaristas atravessaram a rua para pisar numa casca de banana, porque o governo sempre tem maior poder de controlar a CPI dos atos golpistas, e aqui o colunista do Metrópolis, Ricardo Noblat, já prevê Bolsonaro e Carlos Bolsonaro depondo na CPI, e vai ser difícil de impedir a convocação, porque os argumentos são muito fortes. Ele está sendo investigado, o próprio Bolsonaro está sendo investigado pela Polícia Federal, é uma testemunha que não pode deixar de ser convocada. Então, realmente, muita gente está achando que a direita deu um tiro no pé ao fazer força para sair essa CPMI. E Coronel Cid disse que joias iriam para acervo pessoal de Bolsonaro, afirma um assessor dele à Polícia Federal. Ou seja, esse Coronel Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, alguém que fazia a cabeça de Bolsonaro, ele, na verdade, negava que as joias iam para o acervo pessoal de Bolsonaro, e agora ele foi delatado por um auxiliar. No dia 29 de dezembro,
tenente subordinado ao tal coronel Cid, mandou que funcionária excluísse documento com a informação de que o conjunto de 16,5 milhões de joias seria um presente pessoal do presidente. Áudio mostra a conversa entre subordinado e secretária. E aqui um trecho, né, que foi falado pelo tenente-coronel Cid durante as conversas de WhatsApp relatadas que as joias iriam para o acervo pessoal do presidente da República, diz a testemunha em um dos trechos do depoimento. E dono da afiliada da Jovem Pan admite ter financiado os atos golpistas. Após proprietário da retransmissora do interior de São Paulo reconhecer ter financiado ataques de 8 de janeiro, emissora paulista, a Jovem Pan, encerrou o contrato com essa afiliada. Milton Júnior, esse sujeito aqui, dono da afiliada da Jovem Pan, diz que não tem medo de prisão, não tem medo de ser processado por financiar os atos golpistas. E Lula vai a Portugal e pode enfrentar manifestações da extrema-direita. Porém, a esquerda venceu, o Lula venceu a eleição em Portugal e vai ter muito militante petista, muita esquerda portuguesa se contrapondo a uma manifestação da extrema-direita que está crescendo em Portugal. A bancada de extrema-direita no parlamento português cresceu de 1 para 12 parlamentares. E o governo prepara a tropa de choque para a CPMI dos atos de 8 de janeiro. A tropa de choque vai ser composta, por exemplo, por senadores que estiveram na CPI da Covid, e essa CPI vai parar o país, vai atrapalhar o país, mas de quebra vai ter um saldo muito bom. Muito provavelmente os bolsonaristas vão ter que se explicar muito, eles ainda nem sabem quanto. E o Flávio Dino vê anomalias de operação da PRF durante o segundo turno nas eleições. Na verdade, ele diz aqui que está claro que houve manipulação para impedir eleitores de Lula de votar, e aí vão rolar muito mais cabeças nesse episódio. E Tacla Duran pede ajuda de Flávio Dino para depor no Brasil contra o Sérgio Moro pela simples razão de que ele precisa de autorização da justiça espanhola para vir ao Brasil, já que ele responde a processos por lá. E o Alexandre Moraes dá uma decisão dura negando o pedido do Ministério Público para libertar Anderson Torres. E, na verdade, Anderson Torres deve ser outro ouvido pela CPI. Não dá para impedir a convocação de Anderson Torres e de Bolsonaro. São dois depoimentos que vão ser muito difícil de impedirem que sejam dados. E na decisão, o Alexandre de Moraes diz que a continuidade da prisão do Anderson Torres é imprescindível para a rigidez do processo, para proteger o processo de interferências. E, por fim, o Bolsonaro pela primeira vez admite a Michelle como candidata. Vendo-se inelegível, ele vai tentar colocar a mulher no lugar dele para representá-lo na política. E, na verdade, isso é relativo, porque a Michelle também é suspeita em muitos casos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.